Poder da Eternidade, Brasdok. O Egito Antigo não foi apenas um império de pedra e areia. Foi uma civilização construída sobre observação extrema da natureza. O Nilo não era só um rio, era um relógio vivo. Suas cheias definiam calendários, impostos, colheitas e até crenças espirituais. Diferente do que se imagina, o Egito nasceu menos da força militar e mais da capacidade de prever o futuro observando o ambiente. Pouco se fala que muitos trabalhadores das pirâmides não eram escravos. Escavações revelam vilas organizadas, com padarias, áreas médicas e sepultamentos honrosos. Esses homens eram pagos com comida, cerveja e status social. Construir para o faraó significava participar de algo eterno, e a eternidade, no Egito, tinha valor maior que o ouro. Os egípcios tinham medo real do esquecimento. Para eles, morrer não era o fim. Ser esquecido, sim. Por isso, nomes eram gravados em pedra, imagens repetidas e histórias recontadas. Apagar o nome de alguém era uma punição pior que a morte. O esquecimento significava desaparecer também no além. A mumificação não era apenas um ritual religioso. Era um processo técnico complexo. O cérebro era removido pelo nariz, órgãos eram separados e tratados com sais específicos. Tudo isso porque o corpo precisava estar intacto para a alma reconhecer sua morada. O curioso é que o coração quase sempre era mantido, pois nele residia a consciência. O Egito possuía médicos especializados há mais de 4.000 anos. Alguns tratavam apenas olhos, outros dentes, outros fraturas. Papiros médicos descrevem cirurgias, diagnósticos e até tratamentos com plantas medicinais. A medicina egípcia misturava ciência e espiritualidade, mas seus resultados impressionam até hoje. As pirâmides não eram tumbas isoladas no deserto. Eram centros de um complexo econômico e religioso. Armazéns, templos e portos fluviais funcionavam ao redor delas. Cada pirâmide movimentava uma cidade inteira, com logística precisa e planejamento de longo prazo. O faraó não governava sozinho. Existia uma burocracia extremamente eficiente. Escribas registravam tudo: colheitas, impostos, decisões judiciais. Saber escrever hieróglifos era uma forma de poder. Quem dominava a escrita controlava a administração e, muitas vezes, o destino das pessoas. As mulheres no Egito tinham direitos incomuns para a antiguidade. Podiam possuir terras, pedir divórcio, herdar bens e administrar negócios. Algumas se tornaram médicas, sacerdotisas e até governantes. O poder feminino não era exceção, era parte do sistema. O Egito observava o céu com obsessão. Estrelas guiavam templos, pirâmides e rituais. Certos corredores eram alinhados com constelações específicas. Para eles, o céu era um espelho do mundo divino. Governar a Terra exigia compreender os movimentos do cosmos. Os egípcios acreditavam que o caos nunca desaparecia. Ele apenas era contido. O faraó existia para manter a ordem contra o caos, todos os dias. Se o equilíbrio fosse quebrado, o mundo poderia ruir. Essa ideia moldou leis, arquitetura e até a arte egípcia, sempre simétrica e controlada. A arte egípcia não buscava realismo.
buscava permanência. Pessoas eram retratadas da mesma forma por séculos, porque a imagem precisava ser reconhecida no além. Inovar demais era perigoso. A tradição garantia continuidade entre o mundo dos vivos e dos mortos. O Egito não era isolado. Mantinha comércio com Núbia, Levante e até regiões distantes do Mediterrâneo. Ouro, madeira, incenso e pedras raras cruzavam desertos e mares. Esse comércio sustentou o império por milênios. Existiam julgamentos públicos e tribunais organizados. Crimes eram registrados e investigados. A justiça não era perfeita, mas seguia regras claras. A ideia de lei como algo escrito e permanente ajudou a manter o controle social por gerações. As crianças egípcias brincavam, estudavam e aprendiam profissões cedo. Jogos, bonecos e instrumentos musicais foram encontrados em escavações. A infância era reconhecida como uma fase importante, algo raro na antiguidade. Os deuses egípcios mudavam com o tempo. Religião não era estática. Novos deuses surgiam, outros perdiam força. O Egito se adaptava espiritualmente conforme crises políticas e naturais surgiam. O colapso do Egito não foi repentino. Secas prolongadas, crises econômicas e invasões enfraqueceram o sistema. Quando o equilíbrio falhou, o império perdeu sua base, a previsibilidade do Nilo. Mesmo após sua queda política, o Egito nunca morreu culturalmente. Gregos e romanos aprenderam com ele. Nossa noção de tempo, arquitetura e administração carrega ecos egípcios até hoje. As pirâmides sobreviveram não apenas por serem grandes, mas por serem precisas. Cada bloco foi pensado para resistir ao tempo. Elas não desafiam apenas a engenharia moderna, mas a própria ideia de efemeridade humana. O Egito nos lembra que poder não vem só da força. Vem do controle do conhecimento, do tempo e da memória. Quem controla o passado, molda o futuro. Talvez o maior segredo do Egito seja este. Ele não tentou vencer o tempo, tentou dialogar com ele e, de certa forma, conseguiu. Muito além das pirâmides, o Egito dominava algo ainda mais poderoso: a gestão do tempo. O calendário egípcio foi um dos primeiros a dividir o ano em 365 dias, baseado na cheia do Nilo e no surgimento da estrela Sírius no céu. Essa observação astronômica não era mística apenas, era prática. Plantar cedo demais significava fome. Plantar tarde demais significava perder tudo. O céu guiava a sobrevivência. Os egípcios também entendiam o corpo humano de forma surpreendente. Durante a mumificação, eles removiam órgãos com precisão cirúrgica e sabiam quais eram vitais e quais não eram. O coração, por exemplo, nunca era retirado, pois acreditavam que ali morava a consciência. Já o cérebro era descartado. Para eles, pensar não era um ato da mente, mas da alma. Uma lógica diferente, porém extremamente consistente. Se este documentário ajudou você a enxergar o Egito Antigo além dos mitos mais conhecidos, considere apoiar o Brasdoc. Curtir o vídeo, compartilhar com quem aprecia a história e se inscrever no canal fortalece a produção de conteúdos aprofundados, sem sensacionalismo e com compromisso informativo. Obrigado por acompanhar esta jornada pelo passado.
Nos vemos no próximo documentário. Brasdoc, feito para você.